Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje uma aula especial, correção, comentários de prova do JP. Prova dissertativa, para ser mais exato. Então, vamos lá, é uma prova de primeiro ano do ensino médio, dissertativa, com 10 questões, onde eu peguei questões prontas, né, de vestibular e dei, né, uma amaciada e, ao mesmo tempo, né, uma complicada. Por que uma amaciada, né? Porque muitas vezes as questões, né, elas têm lá a letra A, B e C, às vezes na letra A tem duas perguntas e por aí vai, né? O que eu fiz foi dar uma dividida nessas questões e ao mesmo tempo fui criando outras em cima, né? O tema geral da prova é setor secundário, indústria. Vamos lá. Então, para começar, né, tinha aí um texto, né? Deixa eu diminuir aqui. E esse texto, né, falava sobre avanço tecnológico, robôs, né? Então, o atual avanço tecnológico permite produzir robôs de tamanho manejável e facilmente incorporados às estruturas produtivas ou à prestação de serviços. Em 2015, o custo de um robô soldador era de $8 por hora, o equivalente ao custo da mão de obra para o mesmo trabalho no Brasil. E aí tem aqui um gráfico cartesiano, né, que relaciona aqui o custo, né, aliás, os anos, né, inclusive com projeção, né, e aqui do lado esquerdo, a coluna, né, ela vai relacionar aí o custo da mão de obra, né? Então, em 2015 até 2032, né, numa faixa aí que vai de 2 a $10 mais ou menos, né? De maneira geral, ó, dá para ver que seja no México ou no Brasil, o custo da mão de obra humana, né, está aumentando. E ao mesmo tempo, né, o custo de um robô soldador ele está diminuindo. Então, a primeira pergunta. Notem, né, quando eu fiz a prova, eu pus poucas linhas, porque eu queria respostas simples e objetivas. É, E aí, ó, na primeira, considerando o custo da mão de obra, em qual tipo de países, segundo a DIT, as indústrias atuais tendem a se localizar? Primeiro, né, eu usei aqui uma linguagem bem específica, eu espero, né, que depois de quase 2 meses falando de divisão internacional do trabalho, diferença entre os países, né? Meus alunos conheçam a expressão, né? Se eles não conhecem, eles não vão saber responder, né? Porque a resposta deveria ser nessa linha, né? Segundo a DIT, as indústrias tendem a se localizar. Então, considerando o custo da mão de obra, elas vão se localizar em países que nem o Brasil, que nem o México. Mas colocar nome de país não era o que a questão estava pedindo, né? Então, tanto o Brasil quanto o México são países emergentes ou países subdesenvolvidos industrializados. Às vezes a gente precisa fazer versão de prova, né? Então, por exemplo, para uma sala que eu fiz essa prova, né, eu pus considerando, né, as indústrias atuais tendem a se localizar. Para outra, eu coloquei as indústrias atuais não tendem a se localizar, né? Então, daí seria, né, países desenvolvidos. A ideia era, tipo, manter o mesmo nível de dificuldade. Mas nesse caso aqui, né, países emergentes ou subdesenvolvidos industrializados. Segunda, a robótica pode alterar essa situação? Como? A robótica ela pode alterar, sim, né? E como que ela vai fazer isso? Ora, se ela vai diminuir o custo da mão de obra, a indústria não vai precisar ir para países onde a mão de obra é barata. Ela pode ficar no mundo desenvolvido, por exemplo, né? Questão 3. Considerando a situação do custo da mão de obra no Brasil e no México,
o que provavelmente não irá ocorrer com a economia desses países no futuro. Ora, eles não vão se desenvolver, né? Se a tendência, né, é substituir por robô e robô vai manter a indústria no país desenvolvido, nesses países não vai ter geração de emprego, né? Então não vai ter emprego, eles não vão se desenvolver, tá? Questão 4. Considerando sua resposta na questão anterior, o que países como o Brasil e o México podem fazer hoje para reverter essa situação? Ora, sabendo que eles vão ter muito desempregados, ou seja, já que na questão anterior, né, não vai ter emprego na indústria, pode começar a qualificar sua mão de obra para trabalhar em outros setores da economia, pode investir em ciência, tecnologia para que no país, né, hajam indústrias próprias ou, né, robôs de tecnologia própria, por que não, né? Mas principalmente, né, seria qualificar aí os seus trabalhadores, né, para uma outra atividade. 5. Considerando a tecnologia utilizada para produzir robôs, em qual tipo de país não se localizarão a maioria das indústrias do futuro? Ora, para fazer robô tem que ter muita tecnologia. Essa tecnologia está no mundo desenvolvido, né? O robô ele vai resolver o problema do custo da mão de obra em países desenvolvidos. Portanto, né, no futuro, considerando a tecnologia, não se localizarão nos países subdesenvolvidos, não industrializados, industrializados, mas no mundo subdesenvolvido de maneira geral. E aí, né, para as outras 5 questões, eu pus esse gráfico, né? É um gráfico aqui de PIB, aliás, PIB não, da parcela de cada país na economia global, né? Então, quanto que cada país representa na economia do mundo e dentro aí para cada país, né, setores da economia distintos. Então, esse branquinho, né, setor primário, o cinza mais escuro secundário e mais claro terciário. Dá para ver, por exemplo, ó, que Estados Unidos tem um grande setor terciário. A China ó, tem um pouquinho de cada coisa, né? Tem um setor secundário bem destacado e um setor terciário também bem destacado, né? Bem, identifique os 2 países que mais se destacam na economia global. Só olhar o gráfico, ver quais têm maior porcentagem ou maior área, né? Estados Unidos e China. 7. Comparando com os 2 primeiros da lista, a posição do Brasil é boa? Justifique. Aqui dava 2 possibilidades de resposta. O aluno poderia falar, né, por exemplo, ó, comparando aqui com China e Estados Unidos, né? A posição do Brasil é boa? Depende, né? Bem, o Brasil, ó, ele tem 3% aí da economia global, né? Se a gente comparar com os Estados Unidos, isso aqui vai ser mais ou menos 1/8, né? E se comparar com a China, vai ser 1/4, né, da produção industrial. Mas a gente tem que levar em consideração que o Brasil é um país, né, de 210 milhões de pessoas, né? Os outros 2 países têm mais gente. No entanto, né, os Estados Unidos têm menos gente do que a China e está mais para frente, né? Enfim, dava para justificar, né, das 2 formas, mas a ideia era falar, né, se eu for olhar para o número isolado, a posição do Brasil é baixa. Então, você poderia falar não, né, porque o Brasil tem bem menos, né, participação na economia global do que os outros 2 países. Ou você poderia falar sim, né, mesmo comparando, né, mesmo que China e Estados Unidos têm valores mais elevados, né, o Brasil, de alguma forma, é uma economia mundial aí importante, 3,15%, né, da economia global não é pouco, né? É bastante.
8. Quais setores da economia se destacam entre os países com os 5 maiores PIBs? Notem que está no plural, né? Então tem que colocar aqui, né, 2 setores pelo menos, né? Já que tem 3, né? Então, assim, eu aceitei todos os alunos que colocaram ou na ordem os 3, né? Que seria terciário, secundário e primário, ou só dois, né? Terciário e secundário. Mas quem colocou só um deles, né? Ou terciário ou secundário, eu acabei descontando ponto. 9. Escolha um setor da economia e cite um exemplo de produto ou serviço relacionado a ele. Aqui era só para ver se meus alunos, né, sabiam o que é cada setor da economia. Então, setor primário, produção de matéria-prima, exemplo, extrativismo mineral. Setor secundário, setor de transformação, exemplo, indústria automobilística. Setor terciário, comércio e serviços, exemplo, informática, por exemplo. E a última, né, considerando a distribuição dos PIBs do planeta, há uma situação de desigualdade ou desigualdade. Aqui é um ato falho do professor quando eu fiz a prova, né? A resposta é a desigualdade, né? Mas, na verdade, era para perguntar assim: há uma situação de igualdade ou desigualdade? Eu deixei aqui, né, para vocês verem que todo mundo erra, né, inclusive o professor de geografia, mas no meu erro, né, eu não prejudiquei ninguém porque eu acabei dando a resposta, né? Então, sim, há uma situação de desigualdade, né? E por que que há uma situação de desigualdade? Ora, pelos números de países que se destacam, né? São 188, 189 países, agora não sei, né? No mundo, ali pelo menos dentro da ONU, né? E a gente vai ter aqui poucos países sendo representados, né? E só, por exemplo, Estados Unidos e China, os dois primeiros, eles vão responder por quase que um terço da economia global, mais ainda que um terço da economia global. Então, assim, não há uma situação de igualdade, não dá para argumentar nada nessa linha. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau!